No mundo onde o medo é constante, existe um lugar onde cada voz é ouvida. Um espaço virtual onde cada momento é uma celebração, onde as diferenças nos unem e a paixão pelo Porto nos fortalece. Aqui não importa de onde vens, mas sim o amor que partilhamos pelo azul e branco. Nesta comunidade, cada membro tem uma voz, cada história é valorizada. Aqui festejamos juntos, rimos juntos, construímos memórias que transcendem o digital. E quando o jogo começa, quando o nosso coração bate como um só, sabemos que este é o nosso lugar. Sabemos que este é o teu lugar. Super Porto. Este é o teu lugar. Deportistas, sejam bem-vindos uma vez mais aqui à comunidade Super Porto. A partir de agora estamos em direto nas minhas redes sociais, Bruno Garcia FCP, através do Instagram, do Facebook, do Twitter e também do meu canal do YouTube, o recente canal criado para colocar os meus conteúdos, os conteúdos que faço para a comunidade Super Porto e também para outras comunidades online e também os meus próprios conteúdos. Podem e devem, se quiserem seguir o meu canal do YouTube, é só seguir o link que está na descrição aqui da live. Estamos também, como eu disse, na comunidade Super Porto no Facebook, em direto, e podem, através desse direto também, ir comentando esta live, e eu colocarei aqui os melhores comentários nesta edição. Vou colocando aqui precisamente na imagem desta live. Nós, para aqueles que ainda não nos conhecem e que estão aqui pela primeira vez, dizer que estamos a fazer uma série de entrevistas com personalidades ligadas ao Futebol Clube do Porto, umas mais conhecidas do que outras, mas todas elas sócios do Futebol Clube do Porto, com uma palavra também sobre as eleições e o atual momento do clube, sendo que temos trazido aqui pessoas apoiantes das várias candidaturas que o Futebol Clube do Porto neste momento tem para as suas eleições do dia 27 de abril, e vamos continuar a fazer isso nos próximos dias. Brevemente anunciaremos novos convidados, basta então seguirem-nos nas redes sociais. Posto isto, dizer que o nosso convidado hoje é Tiago Girão, que foi diretor do Porto Canal, saiu em março de 2023, ele que vai também explicar precisamente a sua saída do Porto Canal aqui neste espaço e nesta entrevista, e também, claro está, abordar do seu ponto de vista a sua opinião sobre o atual momento do Foco Porto, as eleições e tudo o que envolve este momento do Futebol Clube do Porto. Vamos então passar já à entrevista com Tiago Girão. Tiago Girão, bem-vindo aqui a este espaço Super Porto, à nossa comunidade, e também aqui ao meu espaço Bruno Garcia. É um prazer tê-lo aqui connosco. E vamos, antes de abordarmos a atualidade e também as eleições do Futebol Clube do Porto, e porque também é importante para que todos os portistas fiquem a saber aquilo que aconteceu sobre a sua saída do Porto Canal, que fez recentemente um ano. Gostava de ouvir da sua voz o que é que levou a essa sua saída, quais as razões da sua saída. Olá Bruno, boa noite a quem nos acompanha também através desta emissão. Parabéns pelo vosso trabalho, um trabalho super importante para a comunidade portista, sem dúvida nenhuma, e por isso queria também deixar esta nota neste arranque e neste início de conversa que estamos a ter aqui. Bom, relativamente à minha saída do Porto Canal, eu primeiro que tudo queria dizer uma coisa para ficar bem claro para toda a gente. A minha passagem no Porto Canal, eu entrei no Porto Canal em 2011, vindo da SIC, depois de um período bastante grande
em que estive na SIC, 8 anos, e depois acabei por vir então para a cidade do Porto e para o Porto Canal em concreto, o balanço que eu faço é extremamente positivo. Tive muito orgulho em fazer parte dos quadros do Porto Canal, tive muito orgulho em trabalhar para o Futebol Clube Porto por essa via e tive também um enorme orgulho em liderar nos últimos anos uma vasta equipa de pessoas que foram sempre pessoas extremamente leais ao projeto, leais às minhas ideias e extremamente profissionais. E por isso eu diria que fui extremamente feliz durante os 11, 12 anos em que estive no Porto Canal, onde porque de facto o Porto Canal permitiu-me crescer muito profissionalmente, fazer coisas que eu até aí não tinha feito na área do jornalismo, experimentei um pouco de tudo, informação, entretenimento, apresentação de jornais, emissões especiais, emissões eleitorais, até chegar à direção propriamente dita do canal nos últimos anos, onde de facto tive a meu cargo a gestão de todo o canal, não só da parte informativa, mas também da parte do entretenimento, da parte financeira, por aí fora. E isso foi uma riqueza extraordinária para o meu percurso profissional e, portanto, retiria tudo. Acho que foi uma excelente experiência. Como qualquer relação na nossa vida, quer profissional, quer pessoal, o final das relações nunca é tão positivo assim, como é lógico, não é? Obviamente que no final da relação pautou-se por algumas desilusões relativamente a algumas pessoas, relativamente a algumas situações, mas isso eu creio que faz parte e temos que encarar isso com muita naturalidade, porque é sempre assim que acontece. Acho que o que é importante é que quando saímos, que fique uma boa imagem nossa na instituição, que nós tenhamos a consciência tranquila de que demos tudo ao projeto, que emprestamos tudo aquilo que sabíamos ao projeto e, portanto, eu acho que nesse aspecto tenho a consciência tranquila de que me dediquei de corpo e alma, mais era impossível, em termos de horas, em termos daquilo que eu sabia, e emprestei tudo aquilo que eu tinha ao projeto. E foi com muito gosto que eu fiz, um enorme sentido de responsabilidade, mas também um enorme orgulho. E por isso, esta primeira nota acho que é bastante importante neste arranque da nossa conversa. Quanto à saída propriamente dita, o Porto Canal tinha uma proposta em termos de posicionamento que me foi passada pela administração. Aliás, em 2011, quando eu entrei, ela já era mais ou menos a mesma, já ia nesse sentido. Isto é um canal de clube, mas orientado para a região, um canal que se queria afirmar na região em primeiro lugar e com isso também afirmar o próprio clube, ter uma capacidade de influência mediática, isso também era outro dos objetivos e esses objetivos estiveram na gênese da minha ida para o Porto Canal em 2011. É verdade que durante os 11 anos nem sempre cumprimos esse pressuposto, é verdade, mas também é normal. Também temos que pensar que o Futebol Clube Porto é uma instituição muito particular, era uma instituição que não estava habituada a ter um canal de televisão com a dimensão do Futebol Clube Porto, teria sido mais fácil ao Futebol Clube Porto fazer um canal do clube, como nós sabemos, mas não foi essa a opção, e a meu ver bem. Mas houve um período de adaptação, naturalmente, que decorreu com a rapidez ou com a lentidão, como queiramos, que tinha que correr. Mas nos últimos anos, de facto, havia essa extrema preocupação de recolocar o canal novamente como um canal afirmativo na região, com um canal que tinha espaços próprios do Futebol Clube Porto, onde fazia a defesa do Futebol Clube Porto nesses mesmos espaços, que estavam muito bem balizados do ponto de vista da sua grelha, mas ao mesmo tempo e nos últimos anos com um enorme pendor informativo, que foi essa a proposta que estava em cima da mesa e que eu aceitei e que eu assinei por baixo, diga-se de passagem. E, portanto, esta era a proposta. O que aconteceu foi que, a nível de posicionamento do canal, a partir de determinada altura começou a haver alguma divergência com a administração e com a direção-geral do canal relativamente ao posicionamento do canal. Depois há aqui um outro aspecto importante que tem a ver com a reestruturação interna que fizemos, e essa reestruturação interna eu objetivamente estive contra a forma como ela foi feita e o desenho dessa mesma reestruturação interna, assim como também as pessoas que foram escolhidas para essa reestruturação. Entraram alguns elementos e alguns deles eu discordei da sua entrada. E, portanto, chegamos aqui a um ponto complicado, não é? Quer dizer, para mim faz sentido estar num projeto quando eu estou alinhado com esse mesmo projeto, faz sentido eu ter funções de direção quando eu acredito na direção do projeto, na orientação do projeto, nas pessoas que estão no projeto. A partir do momento em que essas premissas não estão cumpridas, não faz sentido nenhum eu estar à frente desse mesmo projeto. E por isso mesmo
e eu no dia, para ser preciso, no dia 20 de fevereiro às 14 horas, eu apresentei pela primeira vez a minha demissão. 20 de fevereiro do ano passado. Apresentei pela primeira vez a minha demissão, disse muito claramente que achava que não estavam reunidas as condições para eu continuar na direção do canal, e disse-o a quem tinha que dizer, à administração, naturalmente, e ao diretor-geral do Porto Canal. Paralelamente a isso, uma semana depois, uma semana e meia depois, voltei novamente a tocar no tema, numa reunião privada que tive com o administrador, em que lhe voltei a dizer que, a continuar como estávamos a continuar, não havia condições para eu poder continuar na direção do canal, que era melhor para o projeto eu sair e afastar-me da direção do canal, mesmo que pudesse continuar no canal, e eu estava na disposição de continuar no canal, a colaborar com o canal de outra forma. Por isso, para mim, isso não constituiria nenhum tipo de problema, e, portanto, voltei a deixar a minha disponibilidade e a colocar o meu cargo à disposição. Até que, à terceira, como se costuma dizer, foi mesmo de vez, isto é, eu e a direção e a administração do Futebol Clube do Porto entendemos que, de facto, tínhamos chegado, isto foi mais ou menos em março, tínhamos chegado a um ponto em que não havia, de facto, não fazia nenhum tipo de sentido continuarmos eu continuar com aquelas funções dentro do projeto. E por isso mesmo aceitaram que eu saísse do projeto. Numa primeira fase, tentaram que eu continuasse no projeto. Não adianta agora aqui explicar o modelo em que estava a ser pensado para o efeito, mas eu entendi que esse mesmo modelo que me apresentaram não era benéfico para mim, não seria sequer benéfico também para o Porto Canal, e, portanto, o melhor mesmo era terminar a relação, eu seguir o meu caminho profissionalmente e o Porto Canal seguir também o seu caminho, escolhendo outras pessoas para liderar o projeto. E foi assim que chegamos. O processo de saída foi extremamente tranquilo, penoso, para mim penoso, não vou dizer que não tenha sido penoso, porque estava muito ligado ao projeto, gostava muito daquilo que fazia e portanto, foi difícil para mim desligar-me do projeto, obviamente que sim, mas do ponto de vista meramente processual, foi um processo que correu com extrema lisura, quer da parte do Futebol Clube do Porto, quer da minha parte, acho eu, e portanto chegamos a um acordo e um entendimento para a minha saída em definitivo do projeto. Até porque havia outra premissa que também para mim havia algo que era absolutamente inegociável, isto é, a determinada altura eu pensei, não posso trair as pessoas com quem trabalho e que lidero, isso para mim é inegociável. Eu não traio as pessoas que lidero e com quem trabalho. E, portanto, no fundo, eu tinha que fazer uma opção. Eu sabia que estava a fazer uma opção entre trair as pessoas e permanecer nas funções de diretor, ou não trair as pessoas e correr o risco de perder o cargo que tinha e as funções que tinha. E eu optei claramente por não trair as pessoas, e eu acho que acabei por pagar o preço disso mesmo, mas estou de consciência perfeitamente tranquila, acho que fiz aquilo que tinha que fazer, ao contrário de outras pessoas que preferiram trair as pessoas com quem trabalhavam, maltratar as pessoas com quem trabalhavam e, com isso, conseguirem a sua sobrevivência dentro do projeto. Para mim, isso não é um modo de vida, de todo. Uhum. Nós já aqui falou da importância do projeto Porto Canal no Futebol Clube do Porto. Atualmente estamos num período eleitoral. Como é que têm visto o acompanhamento de parte do Porto Canal nestas eleições, sendo que há 4 anos também tivemos um debate entre os candidatos? Hoje em dia, até à data de hoje, não temos nada previsto que isso possa acontecer e por aquilo que nos dá a entender, creio que não irá acontecer. De qualquer das formas, eu gostava de saber a sua opinião sobre o facto de como é que o Porto Canal tem acompanhado aqui e como é que o Tiago vê este momento atual do Porto Canal. Bom, em termos de momento propriamente dito do Porto Canal, eu por uma questão de decência, não vou estar a comentar o momento em que o canal está, se está melhor, se está pior, se está na mesma. Não me cabe a mim fazer esse juízo, até porque o Porto Canal neste momento ainda tem muita gente de grande valor, de grande capacidade a trabalhar lá. De resto, isso foi algo que me deixou muito satisfeito ao longo destes últimos anos. Nós conseguimos criar um grupo de trabalho extremamente unido. Eu, quando cheguei, o Porto Canal estava desfeito do ponto de vista de ambiente de trabalho. E, portanto, isso foi uma conquista de quem trabalha lá e essa conquista não se deve perder em momento algum. E essas pessoas, eu estou eternamente grato a essas pessoas pelo ambiente que criaram, pelas condições que criaram para que pudéssemos fazer um bom trabalho
E, portanto, há excelentes profissionais no Porto Canal, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu preferia não entrar em grandes detalhes relativamente ao funcionamento do canal e à projeção do canal neste momento. Quanto à cobertura do canal, quanto às eleições do Futebol Clube Porto, eu aí tenho que ser um pouco crítico, naturalmente, porque o Porto Canal, ao contrário daquilo que anunciou logo no início da campanha, ou pouco antes da campanha arrancar, houve até um comunicado oficial do Futebol Clube Porto a dizer que o Porto Canal iria tratar todas as candidaturas por igual e fazer a cobertura das 3 candidaturas por igual, ou das 4, se quisermos. Isso não está de todo a acontecer, nunca aconteceu. Isso está aos olhos de todos nós, só não vê quem não quer, isso é um dado objetivo. Há claramente uma maior cobertura à candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa e uma menor cobertura mediática às restantes candidaturas. Isso parece-me evidente e, portanto, quanto a isso, eu acho que é mau, porque o Porto Canal devia estar ao serviço dos sócios do Futebol Clube Porto, e todos nós somos sócios, independentemente de quem apoiamos ou deixamos de apoiar, não é isso que está aqui agora em causa. Acho que é importante esclarecer os sócios neste momento, é um momento absolutamente vital para a vida do clube. Estamos num momento de enorme sensibilidade do ponto de vista da sobrevivência do clube e, portanto, era fundamental haver um esclarecimento cabal quanto às propostas que cada uma das candidaturas tem em cima da mesa para levar em diante nos próximos 4 anos. Infelizmente, isso não tem acontecido de todo. Uhum. Para fecharmos aqui este tema do Porto Canal e também passarmos ao atual momento do Futebol Clube Porto, às eleições, eu queria fazer aqui uma ligação, e sendo que já é público também quem o Tiago apoia neste momento para a presidência do Futebol Clube Porto, falando no futuro no Porto Canal, se num molde diferente, se estaria disponível para um regresso ao Porto Canal e para este projeto Porto Canal. Objetivamente, não. Neste momento, a minha vida profissional não passa pelo Porto Canal. Neste momento, não passa. Passa por tenho outras prioridades do ponto de vista profissional. Obviamente que não vou esconder que a televisão para mim é uma paixão. Gosto imenso de fazer televisão. Gostava imenso de fazer televisão. Mas também tenho que ser correto com quem neste momento estou a trabalhar. Que é uma pessoa que de facto tem sido uma extraordinária experiência, tem sido surpreendente, tem sido um enorme prazer estar a trabalhar com o Sérgio Humberto, o Presidente da Câmara Municipal da Trofa, nomeadamente, que foi a pessoa que de facto me abriu as portas e devo-lhe isso, e portanto neste momento não equaciono o regresso ao projeto do Porto Canal. Uhum. Muito bem, em relação agora aqui, olhando para as eleições e como sócio adepto do Futebol Clube Porto, é nessa qualidade que o Tiago está aqui, olhando para estas eleições, sendo que neste caso já disse que apoia o André Vilas-Boas, como é que tem visto de uma forma geral estas eleições e o porquê de apoiar André Vilas-Boas? Quais as razões que o leva a tomar essa decisão também? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, acho que é importante dizer o seguinte, que independentemente de quem nós apoiamos, o que está aqui em causa, e acho que é uma premissa que se aplica a todos nós sócios que votamos, e aqueles que não votam, mas obviamente que aqueles que não votam não terão tanto peso em relação àqueles que votam, mas o que nós queremos é, obviamente, o melhor para o Futebol Clube Porto. Acho que isso é inegável e inquestionável. E, portanto, a questão que aqui se coloca em cima da mesa é nós percebermos quem é que tem as melhores soluções, quem tem a melhor proposta, quem tem a melhor visão para aquilo que são os próximos anos para o Futebol Clube Porto. E essa decisão tem que ser feita e tem que ser baseada, na minha opinião, tem que ter um lado muito racional. Nós sabemos que o futebol é um desporto que vive de emoções. Muita coisa é decidida na base da emoção. É sim, faz parte do fenómeno, é incontornável, não é? Mas eu acho que chegamos a um ponto, e este é um ponto decisivo, como eu dizia há pouco, em que, de facto, temos que ser mais racionais do que propriamente emocionais. Isto é, a nossa decisão, para ser mais competente, tem que ser mais racional, tem que assentar mais no racional do que propriamente no emocional. E, portanto, eu sendo absolutamente racional, eu acho que André Vilas-Boas tem uma melhor proposta. E tem uma melhor proposta por várias razões. Primeiro, porque preparou essa proposta. Essa proposta não nasceu do nada, não caiu do céu, não foi feita às pressas. Foi feita com tempo, foi mastigada, foi pensada,
há um planeamento, quer dizer, há algo estruturado, há uma coerência no discurso, há uma coerência nas próprias propostas portanto, acho que isso deixa-me tranquilo, deixa-me mais tranquilo. Por outro lado, as pessoas que o André apresentou até o momento são pessoas que também me deixam mais tranquilo do que as outras listas. Isto é, a lista do André apresenta pessoas com mais credibilidade, com projetos profissionais consistentes, pessoas que não têm, nem nunca tiveram nenhuma ligação, a maioria delas, ao Futebol Clube do Porto, ao contrário de outras candidaturas. E, portanto, parece-me que também ao nível da equipa, o André está-se a rodear de pessoas que me dão confiança, não é? E depois as próprias ideias. Eu acho que é preciso perceber que o futebol mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. É preciso perceber que os clubes hoje em dia também, para sobreviverem neste mundo do futebol, têm que se modernizar, têm que acompanhar a evolução dos tempos, têm que ter outras abordagens, têm que ter outras respostas. E eu acho que o André percebe bem este momento do futebol, percebe bem aquilo que é a cultura do Futebol Clube do Porto, porque ao mesmo tempo o clube também não pode perder a sua identidade, como é óbvio. É um clube que ser da cidade do Porto e ser do Futebol Clube do Porto é radicalmente diferente do que ser de Lisboa e do Benfica, ou de Lisboa e do Sporting, ou do Algarve e do Portimonense, ou do Braga e do Sporting de Braga. Estamos a falar de uma cultura completamente diferente, uma maneira de estar completamente diferente. Há uma forma de estar no futebol que tem a ver com esta identidade que nós temos há muito a Futebol Clube do Porto. Isso é uma forma muito particular de estar. E nós não podemos perder essa identidade, não é? Mas também, por outro lado, temos que nos adaptar àquilo que nos rodeia, naturalmente, não é? E eu acho que o André também percebe essa envolvência, está muito por dentro dos assuntos do futebol, dos direitos televisivos, das competições, da organização das competições, de tudo o que se passa no futebol mundial, e nomeadamente europeu, que é aquilo que nos interessa mais, nomeadamente e como é que os grandes grupos económicos neste momento entraram no futebol, estão no futebol, como é que se vão organizar, que respostas é que vão ter. Portanto, acho que isso é muito importante. Acho que há aqui um olhar mais abrangente do que outras candidaturas e outros candidatos. Isto não quero com isto dizer que tudo o que é dos outros candidatos é mau. Não é? O que eu acho é que a proposta do André é melhor do que as outras propostas. O que eu acho é que aquilo que o André nos tem dito e a forma como tem dito, que também tem sido importante, deixa-me mais tranquila e eu identifico-me mais e dá-me mais garantias. Reconhecendo também nas outras candidaturas méritos, naturalmente, e pessoas com mérito, outras que eu não conheço, naturalmente, mas há algumas que nós conhecemos e que têm mérito, naturalmente. Eu acho que isso é importante também tem sido uma eleição, e acho que concordará comigo, Bruno, tem sido uma eleição em alguns aspectos fraturante, não é? Com alguma sangria. Isso não é positivo. Acho que estamos numa altura, ainda por cima estamos numa reta final de uma eleição, de uma campanha, acho que é importante acalmar os ânimos e fazer perceber aos adeptos que, independentemente de quem nós apoiamos, devemos apoiar com respeito pelos nossos restantes sócios, naturalmente, com respeito pelas pessoas que envolvem as candidaturas todas, sabendo que nós temos o direito a ter a nossa opinião e ter a liberdade de ter a nossa opinião. Isso é muito importante. E o mais importante é que a partir do dia 28, depois do dia 28, continuaremos a ser portistas como sempre fomos, todos. Sem dúvida. Não há divisões. Exatamente, aliás, há poucos dias escrevi isso mesmo, portanto, o que eu vou dizer não é nenhuma novidade, já o escrevi. Acho que é muito importante percebermos isto. Pelo menos eu aplico isso a mim e espero que os adeptos e os sócios do Futebol Clube do Porto também apliquem esta máxima. A partir do dia 27, quando soubermos o resultado destas eleições, quem for eleito será o nosso presidente. Independentemente de ser o André, o Jorge Nuno, o Nuno ou outro qualquer. O importante é que estejamos novamente unidos em torno dessa figura que vai ser eleita de uma forma democrática, espero eu, naturalmente, e que corra tudo com a maior lisura, e estou convencido que vai correr, e a partir desse momento estarmos novamente unidos em torno dessa mesma figura, seja ela qual for. Acho que isso é muito importante, sem dúvida. Eu queria agora abordar aqui uma questão que é do comum geral dos adeptos portistas, que é o facto da situação económica e desportiva do Futebol Clube do Porto neste momento, que algumas pessoas dizem que a parte desportiva também neste momento tem a ver também com as eleições, mas aquilo que eu queria perguntar era ao Tiago,
do seu ponto de vista, como é que chegamos aqui a esta situação em termos económicos e também desportivos? Se consegue apontar aqui algumas razões para que isso se tenha sucedido? Eu acho que ninguém pode desmentir que o Futebol Clube Porto atravessa uma instabilidade financeira evidente. Quanto mais não seja, estivemos até bem pouco tempo debaixo do fair play financeiro e ainda, agora há pouco tempo, há poucos dias, tivemos uma notícia a sair nos órgãos de comunicação de que havia ameaça de podermos entrar novamente em cumprimento. Eu espero que isso não seja verdade, espero que o comunicado que o Futebol Clube Porto emitiu reflita a verdade, só há uma parte que de facto omite, que é a parte da questão da multa, portanto nós não sabemos se de facto o Futebol Clube Porto pagou os tais 2 milhões de euros ou não, ou cerca de 2 milhões de euros, para poder estar inscrito nas competições europeias e ganhar algum tempo para se organizar novamente, ou não. Essa parte ficamos sem perceber, mas eu espero que tudo corra pelo melhor naturalmente. E espero que não entremos novamente nesse caminho, que foi um caminho muito complicado. Mas estivemos lá, estivemos em fair play financeiro, portanto, isso é indicativo de que as coisas não estavam bem, não é? E não estão bem. Não esperemos que ao fim de um ano as coisas se tenham transformado de tal forma que agora vai ser tudo uma autoestrada e vamos entrar numa pujança financeira extraordinária. Nada disso. Nós estamos ainda a pagar a fatura desse processo que deixou marcas absolutamente evidentes a vários níveis e tão cedo não vamos sair dele, não é? E temos que ter esta consciência. O quanto mais rápido, nós vamos sair mais rápido ou mais devagar desse processo, quanto melhores decisões tomarmos ao nível da parte financeira. Ora bem, nós sabemos que as últimas décadas não foram propriamente não foi aí que o atual presidente se distinguiu, propriamente, não foi na parte financeira, distinguiu-se na parte desportiva, aí sim, ele deu cartas e tornando-se no melhor dirigente do mundo, melhor dirigente de todos os tempos, e isso é algo inquestionável e um grande orgulho para nós e devemos estar eternamente gratos ao Presidente pelo trabalho e pela dedicação que teve ao clube e pelo facto de ter colocado o clube na alta roda do futebol mundial. Mas é indesmentível que, do ponto de vista financeiro, o Futebol Clube Porto atravessou períodos muito complicados e o mais recente muito complicado ainda. Ora bem, juntando esta parte financeira, depois também temos outras questões. Temos questões como, por exemplo, porque atrás da parte financeira vem também a perda de competitividade da própria equipa do Futebol Clube Porto, nomeadamente de futebol. Não vou agora entrar na questão das modalidades, mas nota-se mais na questão do futebol. E há aqui dados que são objetivos. Nos últimos 10 anos o Futebol Clube Porto ganha 3 campeonatos, o Benfica 6 e o Sporting 1. Recuando aos 10 anos anteriores, portanto de 2003 a 2013, o Futebol Clube Porto em 10 anos tinha ganho 8 campeonatos e o Benfica 2. Portanto, há aqui uma inversão total relativamente àquilo que é a hegemonia do futebol português nos últimos anos. E isto também são dados indesmentíveis. E, portanto, eu quero, de facto, um Futebol Clube Porto pujante, um Futebol Clube Porto afirmativo, um Futebol Clube Porto diferente deste que temos tido nos últimos anos, em que parece sobreviver mais do que viver, não é? Digamos assim. Agora, os últimos indicadores financeiros, é verdade que são mais positivos. Também temos que ser rigorosos e justos. É verdade. Agora, falta perceber como é que isso foi feito e à custa de que é que isso foi feito. Estaremos perante um fenómeno estrutural, isto é, que se vai manter e perdurar no tempo? Não, eu não acredito. Acho que é apenas uma circunstância do momento. E é uma circunstância do momento apoiada em medidas de cosmética. Vou dizer o seguinte, que independentemente de quem nós apoiamos, o que está aqui em causa, e acho que é uma premissa que se aplica a todos os nossos sócios que votamos e aqueles que não votam, mas obviamente que aqueles que não votam não terão tanto peso em relação àqueles que votam, mas o que nós queremos é, obviamente, o melhor para o Futebol Clube Porto. Acho que isso é inegável e inquestionável. E, portanto, a questão que aqui se coloca em cima da mesa é nós percebermos quem é que tem as melhores soluções, quem tem a melhor proposta, quem tem a melhor visão para aquilo que são os próximos anos para o Futebol Clube Porto. E essa decisão tem que ser feita e tem que ser baseada, na minha opinião, tem que ter um lado muito racional. Nós sabemos que o futebol é um desporto que vive de emoções. Muita coisa é decidida na base da emoção. É sim, faz parte do fenómeno, é incontornável, não é? Mas eu acho que chegamos a um ponto, e este é um ponto decisivo, como eu dizia há pouco,
em que, de facto, temos que ser mais racionais do que propriamente emocionais. Isto é, a nossa decisão, para ser mais competente, tem que ser mais racional, tem que assentar mais no racional do que propriamente no emocional. E, portanto, eu sendo absolutamente racional, eu acho que André Vilas-Boas tem uma melhor proposta. E tem uma melhor proposta por várias razões. Primeiro, porque preparou essa proposta. Essa proposta não nasceu do nada, não caiu do céu, não foi feita às pressas. Foi feita com tempo, foi mastigada, foi pensada, há um planeamento, quer dizer, há algo estruturado, há uma coerência no discurso, há uma coerência nas próprias propostas e portanto, acho que isso deixa-me tranquilo, deixa-me mais tranquilo. Por outro lado, as pessoas que o André apresentou até o momento são pessoas que também me deixam mais tranquilo do que as outras listas. Isto é, a lista do André apresenta pessoas com mais credibilidade, com projetos profissionais consistentes, pessoas que não têm, nem nunca tiveram nenhuma ligação, a maioria delas, ao Futebol Clube do Porto, ao contrário de outras candidaturas. E, portanto, parece-me que também ao nível da equipa, o André está-se a rodear de pessoas que me dão confiança, não é? E depois as próprias ideias. Eu acho que é preciso perceber que o futebol mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. É preciso perceber que os clubes hoje em dia também, para sobreviverem neste mundo do futebol, têm que se modernizar, têm que acompanhar a evolução dos tempos, têm que ter outras abordagens, têm que ter outras respostas. E eu acho que o André percebe bem este momento do futebol, percebe bem aquilo que é a cultura do Futebol Clube do Porto, porque ao mesmo tempo o clube também não pode perder a sua identidade, como é óbvio. É um clube que ser da cidade do Porto e ser do Futebol Clube do Porto é radicalmente diferente do que ser de Lisboa e do Benfica, ou de Lisboa e do Sporting, ou do Algarve e do Portimonense, ou do Braga e do Sporting de Braga. Estamos a falar de uma cultura completamente diferente, uma maneira de estar completamente diferente. Há uma forma de estar no futebol que tem a ver com esta identidade que nós temos há muito a Futebol Clube do Porto. Isso é uma forma muito particular de estar. E nós não podemos perder essa identidade, não é? Mas também, por outro lado, temos que nos adaptar àquilo que nos rodeia, naturalmente, não é? E eu acho que o André também percebe essa envolvência, está muito por dentro dos assuntos do futebol, dos direitos televisivos, das competições, da organização das competições, de tudo o que se passa no futebol mundial, e nomeadamente europeu, que é aquilo que nos interessa mais, nomeadamente e como é que os grandes grupos económicos neste momento entraram no futebol, estão no futebol, como é que se vão organizar, que respostas é que vão ter. Portanto, acho que isso é muito importante, acho que há aqui um olhar mais abrangente do que outras candidaturas e outros candidatos. Isto não quero com isto dizer que tudo o que é dos outros candidatos é mau, não é? O que eu acho é que a proposta do André é melhor do que as outras propostas. O que eu acho é que aquilo que o André nos tem dito e a forma como tem dito, que também tem sido importante, deixa-me mais tranquila e eu identifico-me mais e dá-me mais garantias. Reconhecendo também nas outras candidaturas méritos, naturalmente, e pessoas com mérito, outras que eu não conheço, naturalmente, mas há algumas que nós conhecemos e que têm mérito, naturalmente. Eu acho que isso é importante também tem sido uma eleição, e acho que concordará comigo, Bruno, tem sido uma eleição em alguns aspectos fraturante, não é? Com alguma sangria. E isso não é positivo. Acho que estamos numa altura, ainda por cima estamos numa reta final de uma eleição, de uma campanha, acho que é importante acalmar os ânimos e fazer perceber aos adeptos que, independentemente de quem nós apoiamos, devemos apoiar com respeito pelos nossos restantes sócios, naturalmente, com respeito pelas pessoas que envolvem as candidaturas todas, sabendo que nós temos o direito de ter a nossa opinião e ter a liberdade de ter a nossa opinião. Isso é muito importante. E o mais importante é que a partir do dia 28, depois do dia 28, continuaremos a ser portistas como sempre fomos, todos. Sem dúvida. Não há divisões. Exatamente, aliás, há poucos dias escrevi isso mesmo, portanto, o que eu vou dizer não é nenhuma novidade, já o escrevi. Acho que é muito importante percebermos isto. Pelo menos eu aplico isso a mim e espero que os adeptos e os sócios do Futebol Clube do Porto também apliquem esta máxima. A partir do dia 27, quando soubermos o resultado destas eleições, quem for eleito será o nosso presidente. Independentemente de ser o André, o Jorge Nuno, o Nuno ou outro qualquer. O importante é que estejamos novamente unidos em torno dessa figura que vai ser eleita de uma forma democrática, espero eu, naturalmente, e que corra tudo com a maior lisura, e estou convencido que vai correr,
E a partir desse momento estarmos novamente unidos em torno dessa mesma figura, seja ela qual for. Acho que isso é muito importante, sem dúvida. Uhum. Eu queria agora abordar aqui uma questão que é do comum geral dos adeptos esportistas, que é o facto da situação económica e desportiva do Futebol Clube do Porto neste momento, que algumas pessoas dizem que a parte desportiva também neste momento tem a ver também com as eleições, mas aquilo que eu queria perguntar era ao Tiago, do seu ponto de vista, como é que chegamos aqui a esta situação em termos económicos e também desportivos? Se consegue apontar aqui algumas razões para que isso se tenha sucedido? Eu acho que ninguém pode desmentir que o Futebol Clube do Porto atravessa uma instabilidade financeira evidente. Quanto mais não seja, estivemos até bem pouco tempo debaixo do fair play financeiro e ainda, agora há pouco tempo, há poucos dias, tivemos uma notícia a sair nos órgãos de comunicação de que havia ameaça de podermos entrar novamente em cumprimento. Eu espero que isso não seja verdade, espero que o comunicado que o Futebol Clube do Porto emitiu reflita a verdade, só há uma parte que de facto omite, que é a parte da questão da multa, portanto nós não sabemos se de facto o Futebol Clube do Porto pagou os tais 2 milhões de euros ou não, ou cerca de 2 milhões de euros, para poder estar inscrito nas competições europeias e ganhar algum tempo para se organizar novamente, ou não. Essa parte ficamos sem perceber, mas eu espero que tudo corra pelo melhor naturalmente. E espero que não entremos novamente nesse caminho, que foi um caminho muito complicado. Mas estivemos lá, estivemos em fair play financeiro, portanto, isso é indicativo de que as coisas não estavam bem, não é? E não estão bem. Não esperemos que ao fim de um ano as coisas se tenham transformado de tal forma que agora vai ser tudo uma autoestrada e vamos entrar numa pujança financeira extraordinária. Nada disso. Nós estamos ainda a pagar a fatura desse processo que deixou marcas absolutamente evidentes a vários níveis e tão cedo não vamos sair dele, não é? E temos que ter esta consciência. O quanto mais rápido, nós vamos sair mais rápido ou mais devagar desse processo, quanto melhores decisões tomarmos ao nível da parte financeira. Ora bem, nós sabemos que as últimas décadas não foram propriamente não foi aí que o atual presidente se distinguiu, propriamente, não foi na parte financeira, distinguiu-se na parte desportiva, aí sim, ele deu cartas e tornando-se no melhor dirigente do mundo, melhor dirigente de todos os tempos, e isso é algo inquestionável e um grande orgulho para nós e devemos estar eternamente gratos ao Presidente pelo trabalho e pela dedicação que teve ao clube e pelo facto de ter colocado o clube na alta roda do futebol mundial. Mas é indesmentível que, do ponto de vista financeiro, o Futebol Clube do Porto atravessou períodos muito complicados e o mais recente muito complicado ainda. Ora bem, juntando esta parte financeira, depois também temos outras questões. Temos questões como, por exemplo, porque atrás da parte financeira vem também a perda de competitividade da própria equipa do Futebol Clube do Porto, nomeadamente de futebol. Não vou agora entrar na questão das modalidades, mas nota-se mais na questão do futebol. E há aqui dados que são objetivos. Nos últimos 10 anos o Futebol Clube do Porto ganha 3 campeonatos, o Benfica 6 e o Sporting 1. Recuando aos 10 anos anteriores, portanto de 2003 a 2013, o Futebol Clube do Porto em 10 anos tinha ganho 8 campeonatos e o Benfica 2. Portanto, há aqui uma inversão total relativamente àquilo que é a hegemonia do futebol português nos últimos anos. E isto também são dados indesmentíveis. E, portanto, eu quero, de facto, um Futebol Clube do Porto pujante, um Futebol Clube do Porto afirmativo, um Futebol Clube do Porto diferente deste que temos tido nos últimos anos, em que parece sobreviver mais do que viver, não é? Digamos assim. Agora, os últimos indicadores financeiros, é verdade que são mais positivos. Também temos que ser rigorosos e justos. É verdade. Agora, falta perceber como é que isso foi feito e à custa de que é que isso foi feito. Estaremos perante um fenómeno estrutural, isto é, que se vai manter e perdurar no tempo? Não, eu não acredito. Acho que é apenas uma circunstância do momento. E é uma circunstância do momento apoiada em medidas de cosmética, medidas do momento também elas. Isto é, a alienação da exploração do Estádio do Dragão por 60 ou 70 milhões, outro tipo de artimanhas financeiras que apenas estão a tentar estancar a ferida, mas não estão a curar propriamente a ferida, propriamente dita. O problema reside lá, isto é, as medidas que têm sido tomadas nos últimos anos para tentar debelar esta questão financeira não têm sido medidas que vão à raiz do problema, não me parece.
acho que esta situação financeira do Futebol Clube do Porto tende a continuar e vamos ter períodos de altos e baixos daqui para a frente, com prejuízo direto para o rendimento da própria equipa de futebol. E por isso acho que há uma evidente instabilidade financeira e que tende a agravar-se nos próximos tempos, isto é a minha opinião, se tudo continuar como está. E porquê? Porque há uma falta de rigor financeiro, na minha opinião, não há planeamento e não há uma ideia, digamos assim, uma ideia de projeto. Há pequenas medidas avulsas que vão circunstancialmente resolvendo o problema. Mas falta ali mais qualquer coisa. E, por outro lado, olhando para aquilo que são as propostas do atual Presidente e as propostas do André, por exemplo, as do atual Presidente, a equipa que vai ficar com algumas áreas, não me inspiram confiança, mesmo nessa área financeira, porque foram até há bem pouco tempo pessoas que foram absolutamente críticas do atual Presidente, mas críticas mais do que qualquer todos nós, mais do que qualquer outro adepto. É bom não esquecer as críticas que foram feitas ao atual Presidente por algumas pessoas que agora estão na sua candidatura. Aliás, o mais expectável é que essas pessoas se candidatassem agora, com uma candidatura de oposição, mas não. Decidiram estar na candidatura de Pinto da Costa. Nada contra isso, logicamente estão no seu plano de direito. Agora, nós temos que raciocinar porque é que elas agora integram a candidatura de Jorge Pinto da Costa, quando há muito pouco tempo eram críticos ferozes da atual gestão do Presidente Pinto da Costa. Mas isso, eles lá saberão porque é que fizeram esse volte-face. Portanto, eu acho que o André, nesse aspecto, tem pessoas que me inspiram mais confiança, como eu dizia há pouco, do ponto de vista até da resolução da parte financeira. Sendo que esta parte financeira, Bruno, tem uma ligação direta com o rendimento da equipa, como é óbvio, não é? Repara, na minha opinião, o paradigma mudou completamente nos últimos anos do Futebol Clube do Porto. Se naqueles tais, há 20 anos, 2013 a 2013, quando ganhamos os tais 8 campeonatos em 10 anos, a base do Futebol Clube do Porto assentava essencialmente em equipas altamente competitivas, com jogadores de brutal qualidade, que depois foram para os melhores clubes da Europa, e a que depois se somava um treinador que também tinha que ser competente, naturalmente, para gerir essas mesmas equipas. Neste momento, o paradigma alterou-se. A base da equipa assenta na capacidade do treinador, nos milagres do treinador, que depois se somam equipas com qualidade mediana. Porque se nós formos comparar com os nossos adversários, é um facto que a equipa do Futebol Clube do Porto tem algumas debilidades. E tem bons jogadores, naturalmente que sim, e isto é sempre muito subjetivo que eu estou a dizer. Há de haver alguém ou muitas pessoas que acharão que eu estou a dizer uma coisa que não faz sentido, mas objetivamente eu acho que as últimas equipas dos últimos anos do Futebol Clube do Porto têm mais debilidades do que as equipas dos seus adversários. E, portanto, o paradigma mudou. Portanto, nós vivemos hoje em dia do trabalho do Sérgio Conceição e daquilo que ele consegue espremer desta laranja. A laranja em si já não tem grande vigor, já não tem grande sumo para colher, digamos assim. E esta é a mudança de paradigma que eu acho que foi muito notória nos últimos anos, na minha opinião. Nós ontem ouvimos aqui uma entrevista do André Vilas Boas, que deu na RTP, e em relação ainda a estes compromissos que há pouco o Tiago também abordou, que o Futebol Clube do Porto tem feito em termos financeiros. A questão que eu queria colocar é se o preocupa como adepto do Futebol Clube do Porto, esses compromissos, alguns deles estarem a ser feitos muito próximo das eleições do clube pela atual direção. Isso preocupa? Acha que deveria ser feito depois das eleições? Deveria-se auscultar as outras candidaturas que neste momento estão para as eleições do Futebol Clube do Porto? Eu acho que isso é evidente, Bruno. Isto é, repare-se esta situação. Quando temos mudanças de governo, como ainda agora tivemos recentemente, os governos estão proibidos de tomar decisões estruturantes para o país a partir de determinada altura, a partir do momento em que entram num período de pré-campanha. Só podem tomar decisões de gestão corrente, não é? O mesmo se passa em relação, por exemplo, ao Presidente da República. 6 meses antes da sua saída, não pode dissolver ao Parlamento. É uma regra que está instituída. Portanto, eu acho que era muito importante instituir também essa regra no Futebol Clube do Porto. Porque senão corremos o risco de estar a acontecer aquilo que está a acontecer. Isto é, para mim, é inaceitável que quem está neste momento a gerir os destinos do clube tome decisões que são absolutamente estruturantes para o clube e que comprometem o clube para o bem ou para o mal. Eu não sei se essas decisões que estão a tomar, se são positivas ou negativas, o futuro nos dirá o que é que elas serão. Mas é um mau princípio, porque é preciso nós não nos esquecermos que o clube é dos sócios. Os sócios do Futebol Clube do Porto são a alma do Futebol Clube do Porto. É por eles e para eles que se deve trabalhar. E que o clube existe. O clube não é de ninguém em particular. O clube é dos sócios, no geral. Eu acho que isso é muito importante.
Agora, quando se tomam decisões como esta, que eu ainda há pouco referi da questão da gestão do Estádio do Dragão, passar para a Legends por 60 ou 70 milhões, como, por exemplo, a compra dos terrenos e a academia na Maia, que ainda por cima estamos a falar de um processo que é tudo menos claro, como nós já percebemos. Não só de quem eram os terrenos, para quem ficam, para quem foram, quem são as empresas envolvidas, quem não é, tudo aquilo é muito pouco claro. Depois ainda temos outro agravante, é que pode-se anunciar que compraram-se os terrenos todos e está tudo pronto para começar as obras. Não é verdade. Não é verdade. Há um parecer negativo da Comissão de Coordenação da Região Norte que impede o início das obras até que esteja acautelada a questão dos vestígios arqueológicos que há naquela zona. Portanto, não vai ser um processo assim tão linear quanto isso. As obras até podem começar, mas corremos o sério risco de daqui a uns meses elas estarem a parar porque, entretanto, se depararam com algum vestígio arqueológico e estamos cheios de exemplos desses, como nós sabemos em várias obras, que depois paralisam completamente o processo. Portanto, parece-me um processo arriscado, quanto mais não seja. Se depois o projeto em si, se é bom ou se não é mau, eu prefiro o projeto do André, um projeto integrador numa base que já existe. Um projeto mais condizente com aquilo que é a capacidade financeira do Futebol Clube do Porto atual, não é? Portanto, onde todas as equipas e todo o futebol do Futebol Clube do Porto ficará no Olival. Parece-me mais razoável e parece-me mais equilibrado do que esta megalomania desta obra na Maia, que não nos podemos esquecer que já esteve para ser em 1001 sítios ao mesmo tempo. Não esquecendo ainda por cima que, para aqueles que dizem que era uma promessa e, portanto, ela pode ser cumprida até o final do mandato, é preciso não esquecer que essa promessa já tem muitos anos. E, portanto, a atual direção teve mais do que tempo para cumprir essa promessa. Não cumpriu e nós sabemos porque é que não cumpriu. E, portanto, se não cumpriu em tempo útil, agora não faz sentido cumpri-la à pressa, digamos assim, hipotecando quem vem a seguir, independentemente de quem vier a seguir. Eu acho que o atual presidente, não tem a certeza se ganha as eleições, a não ser que ele saiba mais do que todos nós, não é? Coisa que eu acho que não sabe, não é? E, portanto, eu acho que é uma situação, para mim, inaceitável e que não confere grande equilíbrio, digamos assim, neste processo eleitoral. Estamos aqui a chegar ao fim, ainda tenho aqui mais duas questões. A primeira vai precisamente ao encontro desta última, que é quais serão os maiores desafios para quem for eleito nos próximos anos. Estamos a falar aqui da parte económica e desportiva, será certamente a base desses desafios. E se esta divisão, nós aqui falámos há pouco de que a partir de 28 temos que ser todos voltar a ser todos e a apoiar o presidente eleito, mas se esta divisão ainda continuará na parte de que será exigido de parte a parte, quem for eleito, que cumpram com as promessas que foram feitas agora nesta campanha e que as pessoas estarão atentas, principalmente no caso do presidente Pinto da Costa. Isso nunca aconteceu, exigirem do presidente explicações de muitas das coisas que são feitas no clube, e se isso vai acontecer no futuro, quer seja André Vilas-Boas, quer seja Pinto da Costa, na sua opinião? Eu espero que isso aconteça, Bruno, acima de tudo, independentemente de quem seja o presidente, porque eu acho que isso é saudável que aconteça, não é? O escrutínio dos sócios, porque o clube é dos sócios, eu volto a dizer, é importante que esse escrutínio exista, não é? E é saudável que esse escrutínio exista, porque esse escrutínio vai obrigar a quem esteja na liderança do clube a cumprir com aquilo que prometeu. Isso é muito importante. Não pode defraudar as expectativas das pessoas. Repare-se, quer dizer, eu acho que quer o André, que não tem neste momento nenhum lastro do ponto de vista daquilo que é a gestão do clube, mas mesmo o atual presidente, que tem o lastro que tem, ambos não têm margem de manobra, isto é, têm que fazer aquilo que cumpriram. Se por um lado o André não tem lastro, portanto pode haver menor capacidade de lhe dar tempo, vai haver menos capacidade, menos paciência para as pessoas, mas não se pense que do outro lado será diferente, isto é, ou há resultados desportivos e resultados financeiros, ou o presidente Pinto da Costa também vai ser escrutinado, eu tenho a certeza absoluta, eu espero bem que isso aconteça, não é? Porque eu próprio acho que ele vai gostar de ser escrutinado, porque isso também é um sinal de vitalidade do clube, tal como aparecer em várias candidaturas, é um sinal de vitalidade do clube. Acho que isso é importante. Desde que depois essa luta, entre aspas, essa rivalidade se faça com
conta peso e medida, com nivelada por cima. E eu acho que aí o André tem feito uma contribuição brutal, muito mais do que todos os outros juntos, para que esta eleição decorra com a maior lisura, com a maior elevação possível. Ao contrário da candidatura, por exemplo, do atual presidente, que tem sido pautada por ataques pessoais constantes, e ontem tivemos mais um, outro, hoje tivemos outro, todos os dias temos algum. Portanto, até acho que até esse nível há uma certa desorientação naquilo que é a orientação da campanha eleitoral do atual presidente, porque parece-me que anda um pouco desorientado no que diz respeito à sua própria comunicação. Mas o André tem sido fiel a uma postura que me parece muito razoável, muito equilibrada e muito respeitadora face ao Futebol Clube do Porto e face ao atual presidente. E acho que isso é indesmentível relativamente ao André. Quanto aos desafios, Bruno, eu acho que os desafios são evidentes. Reestruturar financeiramente o clube é fundamental, senão nós vamos continuar a perder capacidade face aos nossos adversários. Repara nisto. Os nossos adversários hoje recrutam melhor, têm melhor scouting do que o Futebol Clube do Porto. Isso é inegável. Os nossos adversários têm maior capacidade financeira. Eu estive a ver uns dados muito interessantes do ponto de vista daquilo que são as compras e as vendas do Futebol Clube do Porto relativamente aos outros clubes, e é muito engraçado vermos que nos últimos 10 anos o Benfica, entre compras e vendas, teve um saldo positivo de cerca de 700 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto 400 milhões e o Sporting 400 milhões. Portanto, estamos aqui a falar de uma diferença que já se acentua há algum tempo. Os outros clubes recrutam melhor, vendem melhor, muito melhor, têm uma melhor estrutura. Veja-se o caso do Braga, do ponto de vista das suas infraestruturas, em alguns aspectos já passou o Futebol Clube do Porto. É preciso os adeptos terem consciência disto. Nós estamos para trás também nesse aspecto. É importante darmos esses passos em frente e capacitarmos o clube com uma melhor gestão, que nos dê uma maior saúde financeira, que depois nos permita dotar o clube de melhores infraestruturas, melhores equipas, melhores atletas, melhores departamentos, quer de scouting, quer outros. Acho que é muito importante fazer essa reestruturação também. E depois olhar para o conjunto e para aquilo que é também o posicionamento do Futebol Clube do Porto. Eu acho que isso também deve ser algo que eu gosto naquilo que tenho ouvido da parte do André, isto é, um clube que não é um mero clube de bairro. Eu não quero um Futebol Clube do Porto clube de bairro. Não quero. Quero um Futebol Clube do Porto aberto ao mundo. Quero um Futebol Clube do Porto a conquistar o mundo. E essa conquista faz naturalmente através de resultados esportivos. Mas veja-se que nós tivemos resultados esportivos brilhantes no passado, não é? Mas que não tiveram a consequente projeção do Futebol Clube do Porto a nível mundial. Não tivemos, ao contrário de outros clubes que aproveitam muito bem isso e aproveitam muito bem essas vitórias. Nós não soubemos aproveitar isso de forma alguma. E, portanto, eu acho que é importante que o Futebol Clube do Porto também se abra. Não pode estar consignado aqui apenas ao nosso Portugal ou ao nosso bairro, que é o Distrito do Porto. Não, eu quero um clube mais aberto. E acho que essa dimensão o André também a traz. O atual presidente não tenho a certeza que a traga de todo. E, portanto, acho que são alguns os desafios, sendo certo que é naturalmente importante olhar também para as modalidades do Futebol Clube do Porto. Eu fui um atleta do Futebol Clube do Porto das modalidades, nomeadamente da natação, por quem tenho um enorme carinho. E é importante acolher as modalidades, olhar para elas também serem competitivas, mas vamos lá ver uma coisa, não vale tudo. Quer dizer, aquela questão do surf, eu não consigo perceber qual é a lógica dessa proposta, por exemplo. Consigo perceber o voleibol masculino, faz sentido, consigo perceber o futsal, consigo perceber outro tipo de modalidades. Agora, a questão do surf, eu confesso que me ultrapassa completamente. Então, para isso, olha, vamos para o pádel. Entremos no pádel, que é um desporto que está na moda em toda a Europa, tem crescido de praticantes de ano para ano, já são mais praticantes do que quase de ténis, portanto, por essa ordem de ideias íamos para outro tipo de desportos. Então eu penso que é importante olhar para as modalidades de uma forma racional, dotar as modalidades de uma boa capacidade de treino. Há problemas na questão das infraestruturas, o André já tocou nesse assunto e bem, e portanto é importante também olhar para as modalidades. Eu diria que parte financeira, parte esportiva da equipa de futebol, parte da organização interna, do posicionamento do Futebol Clube do Porto no meio do futebol, acho que é importante, e também as modalidades, são alguns dos desafios que eu acho que estão aí à porta, digamos assim. Mas eu estou, Bruno, deixa-me dizer-te, já que estamos a acabar, deixar uma mensagem de esperança, naturalmente. Pois isso se calhar vai de encontro àquilo que eu queria perguntar no final, e podes fazê-lo
que era uma mensagem final para os adeptos do Futebol Clube do Porto, relativamente também às eleições. Eu sei que também aqui há dias houve uma publicação que correu aí nas redes sociais para os adeptos, alguns adeptos terem atenção às irregularidades que poderiam ou não acontecer nas eleições, para estarem atentos. E gostava também de perguntar sobre isso, uma mensagem final para os adeptos e também qual é a tua perspectiva para o dia do ato eleitoral. Eu estou convencido que vamos ter a maior afluência às urnas que tivemos, que alguma vez tivemos na história do Futebol Clube do Porto. Aliás, tivemos, digamos assim, um ensaio já na Assembleia, na fatídica Assembleia Geral, que de resto não falamos, mas deixa-me dizer-te já agora que foi um episódio que eu acho que nos deve envergonhar objetivamente. Acho que a liberdade de expressão e de opinião dos adeptos do Futebol Clube do Porto não pode ser retirada, não pode ser apagada, não pode ser esquartejada, seja por quem for. Os adeptos têm direito à sua liberdade de expressão. Nós somos um país da cidade do Porto, uma cidade da liberdade, e o Futebol Clube do Porto deve corporizar exatamente essas ideias de liberdade. Acho que isso é fundamental. E, portanto, não gostei de ver a atual direção a não ter a devida solidariedade e o devido respeito face aos sócios que foram visados nessa Assembleia Geral, que nos devem envergonhar a todos relativamente àquilo que se passou lá nessa mesma Assembleia Geral. Gostava de ter visto a atual direção mais solidáricos com os sócios em questão, com mais respeito para com os sócios. Os sócios não servem só para as alturas que nos dão mais jeito, devem servir sempre. Nós devemos estar sempre, em qualquer circunstância, ao lado dos sócios, aconteça o que acontecer. E acho que isso é importante. Por isso, a Assembleia Geral teve muita afluência, eu acredito que estas eleições vão também ter uma enorme afluência, e, portanto, acredito que o Dr. Lourenço Pinto está a tratar de tudo, juntamente com todas as candidaturas, para que o ato eleitoral corra com a maior normalidade possível, corra com total transparência, total lisura e com todas as regras a serem cumpridas. E eu acredito nisso, sinceramente, porque acho que é isso que os adeptos do Futebol Clube do Porto querem. É bom que não nos esqueçamos disto. Todos nós queremos que tudo isto termine bem, no dia das eleições, que corra bem, no fundo. E, portanto, porque essa é a imagem que vai ficar. Essa é a última imagem, é aquela que vai ficar. E, portanto, não queiramos estragar a imagem e a reputação e a credibilidade do Futebol Clube do Porto, que já foi posta em causa em tantos momentos nos últimos tempos, por várias razões. Aliás, acho que é importante que o Futebol Clube do Porto recupere a sua imagem, recupere a sua pujança, a sua afirmação, a sua credibilidade, porque também assim vai ter mais influência. Porque se quer ter influência, isso não cai do céu também, não é? Também há que cumprir algumas premissas para que isso venha a acontecer. Eu acho que o Futebol Clube do Porto perdeu a sua influência, perdeu alguma da sua influência e tem que a recuperar. Portanto, não vamos estragar ainda mais. Vamos terminar este processo bem. Espero que o ato eleitoral do dia 27 corra bem. Eu estou convencido que vai correr bem, porque é isso que os adeptos querem. É bom que ninguém se esqueça desse pormenor. Porque caso aconteça alguma coisa de errado, os adeptos vão estar cá para cobrar isso mesmo e para apontar o dedo aos responsáveis. E, portanto, eu acho que vamos ter um grande ato eleitoral com muita participação e os adeptos do Futebol Clube do Porto vão saber escolher quem será o melhor candidato. Da minha parte, eu aposto no André Vilas-Boas como o melhor candidato para estar à frente dos destinos do Futebol Clube do Porto nos próximos tempos e para continuar a fazer do Futebol Clube do Porto grande e para continuarmos a ter esta paixão louca que nós temos pelo nosso clube. Tiago, muito obrigado por esta entrevista. Foi um prazer. Igualmente. Foi muito bom. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Um abraço grande. Muito obrigado. Obrigado, um abraço Tiago. a todos os portistas. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Então, com Tiago Girão, nós nos próximos dias, como eu disse no início desta live, vamos anunciar novas entrevistas para aqueles que chegaram durante a emissão e que ainda não conhecem este espaço. Este é um espaço Super Porto, através aqui das minhas redes sociais, Bruno Garcia. É um conteúdo meu em que eu estou aqui a colaborar com a comunidade Super Porto e que vamos partilhando aqui
nas várias redes sociais e também no meu canal de YouTube, que está na descrição para se quiserem subscrever, para serem notificados sempre que uma live como estas for iniciar. Portanto, podem subscrever aí o meu canal e seguir estas entrevistas que estamos a fazer até ao dia 27 de abril, data das eleições do Futebol Clube Porto, em que vamos ouvindo a opinião dos adeptos do Futebol Clube Porto, sócios do Futebol Clube Porto, que irão também votar nessas eleições, alguns mais conhecidos do que outros, mas todos eles sócios do Futebol Clube Porto, portistas, e também aqui com uma palavra a dizer sobre estas eleições. Portanto, nos próximos dias anunciaremos novos convidados, estejam atentos às nossas redes sociais e despeço-me, como sempre, com o apelo à nação portista, dizendo que seguimos juntos. No mundo onde o medo é constante, existe um lugar onde cada voz é ouvida. Um espaço virtual onde cada momento é uma celebração, onde as diferenças nos unem e a paixão pelo Porto nos fortalece. Aqui não importa de onde vens, mas sim o amor que partilhamos pelo azul e branco. Nesta comunidade, cada membro tem uma voz, cada história é valorizada. Aqui festejamos juntos, rimos juntos, construímos memórias que transcendem o digital. E quando o jogo começa, quando o nosso coração bate como um só, sabemos que este é o nosso lugar. Sabemos que este é o teu lugar. Super Porto. Este é o teu lugar.